A crise econômica mexicana provocou a retirada de investimentos das bolsas de valores de vários países da América Latina. Foi o chamado efeito tequila que atingiu inclusive o Brasil. Mas você sabe o que aconteceu no México? Durante anos, o México comprou mais do exterior, principalmente dos Estados Unidos, do que vendeu. Assim, o país foi se endividando, pois gastava mais do que recebia. Para cobrir a diferença, o México atraía o capital estrangeiro, principalmente o americano, pagando juros muito altos. Os investidores estrangeiros correram para o México, não para investir em indústrias, fazendas, estradas ou usinas hidrelétricas. Era uma corrida às bolsas e aos bancos. Assim, o México foi acumulando prejuízos que eram cobertos com dívidas. A economia mexicana não crescia e o desemprego aumentava. Quem não conseguia emprego tratava de arranjar, atravessando a fronteira para ir trabalhar nos Estados Unidos. Até que um dia não deu mais certo. Os investidores desconfiaram que o México não ia pagar o que devia e pararam de investir nas bolsas mexicanas. A moeda, o peso, se desvalorizou e hoje vale menos 40% em relação ao dólar do que valia em dezembro. Depois você tem em 96 na Ásia, você tem em 98 na Rússia, até que a crise chega aqui no Brasil e em 2001 ela atinge a Argentina. No Brasil, o câmbio atrelado ao dólar dificultava o manejo da crise e o presidente do Banco Central renunciou para abrir espaço para a flutuação da moeda. O presidente Fernando Henrique soube ontem à noite da decisão de Gustavo Franco de sair do Banco Central. De volta a Brasília, o presidente fez um pronunciamento no qual reafirma a manutenção da política econômica. Eu quero dizer ao país que a decisão tomada da substituição do Dr. Gustavo Franco pelo Dr. Francisco Lopes não significa mudança de rumo. Ao contrário, nós estamos convencidos de que a abertura de espaço para redução de juros, que é ansiada pelo país, que as modificações apresentadas esta manhã pelo presidente do Banco Central, Dr. Francisco Lopes, são modificações que abrem espaço para um ajuste da política monetária. Não no sentido da sua frouxidão, mas no sentido de que essa política vai avançar no mesmo passo em que nós avançamos com o ajuste fiscal. O dia já começou com um atraso. A Bolsa de Valores de São Paulo teve de esperar 1 hora para abrir o pregão, até que o novo presidente do Banco Central anunciasse as mudanças no câmbio. Ao meio-dia, o operador invoca a proteção divina e abre o pregão. Abriu, mas durou pouco. O índice Bovespa, que mede o valor das ações mais negociadas na Bolsa de São Paulo, despencou continuamente durante 12 minutos. Até provocar a interrupção automática do pregão. Com 8 minutos de operação, a baixa já é de mais de 7 pontos. O pregão pega fogo. 1 minuto mais tarde, o índice chega a quase 9 pontos negativos. Imediatamente pula para menos 9,14%. Encolhe o índice, cresce a tensão. 12:12 e a baixa ultrapassa os 10 pontos. Meia hora de interrupção para o mercado tomar fôlego. Compasso de espera também no mercado do dólar. A maioria dos bancos e casas de câmbio saiu do mercado. O Banco Central operou praticamente sozinho e trabalhou com a cotação máxima da nova banda cambial, R$ 1,32 por dólar comercial. Os títulos da dívida brasileira mais comercializados no exterior, os C-Bonds, uma espécie de termômetro da confiança internacional no país, perderam hoje 8,6% do seu valor de face. A declaração do presidente americano de que daria apoio ao Brasil parece ter dado um fôlego ao mercado. No fim do dia, a Bolsa de São Paulo fechou em queda de 5%. No Rio, baixa de 5,5%. O mercado estava pronto para um dia de cão e a primeira meia hora de negócios não animou. A Bolsa de Nova York caiu quase 3%.
A TV mostrava que a Bolsa de São Paulo tinha suspendido negócios. Os títulos da dívida brasileira começaram a ser negociados com queda de 10%. Enquanto isso, em Washington, o secretário do Tesouro americano armava a defesa do Brasil. Às 10h30 da manhã, ele já tinha entregado um relatório para o presidente Bill Clinton, que foi para a TV dizer que os Estados Unidos continuam trabalhando pelo sucesso do programa econômico brasileiro. Países que tentavam defender algum tipo de câmbio fixo durante os anos 90, num contexto de capitais muito volumosos e muito voláteis, sofriam ataques especulativos que levavam esses países à lona. O sonho de fazer do país uma Europa sul-americana perdeu-se no tempo. Cara a cara com o abismo que ameaça o país, os argentinos são obrigados a questionar a própria identidade. Cada vez mais pobres. Lamentavelmente, isso é assim. Estamos cada vez mais pobres. É inacreditável, diz esta mulher. Inacreditável quando se compara a atual situação do país com a prosperidade de décadas passadas. A Argentina já teve mais telefones que o Japão, mais carros que a França e o 7º maior PIB do mundo. A realidade hoje é outra. A autoestima do povo também. Os sinais de empobrecimento são visíveis. A taxa de desemprego chega a 16% e a classe média não consegue mais disfarçar. Não tem condições de viver nos bairros chiques e caros. Nas ruas e nos parques, cenas pouco comuns para os argentinos. Alguns anos se passaram antes que o estouro da bolha do mercado imobiliário americano em 2008 abrisse caminho para a crise atual. De cara atingiu Reino Unido e Islândia e chegou à zona do euro com outra bolha no mercado imobiliário, na Espanha. As obras inacabadas são um retrato de uma economia que pisou no freio de repente, depois de 30 anos de crescimento acelerado. Desde a morte do ditador Francisco Franco nos anos 70, o país enriqueceu e se transformou numa das estrelas mais brilhantes da União Europeia. A Espanha foi sempre apontada como o maior símbolo de sucesso do euro. A moeda ajudou a transformar um dos países mais pobres do continente num grande investidor internacional. Essa prosperidade chegou ao limite e, mais do que isso, nos próximos anos, a Espanha vai empobrecer. O Fundo Monetário Internacional diz que a crise vai se arrastar até 2014. Mesmo antes da crise internacional, o modelo de crescimento da Espanha já estava com os dias contados. Imóveis cada vez mais caros, financiados com dinheiro fácil, juros baixos e prazos a perder de vista. O crédito sumiu de repente e acelerou todo o processo. O estouro da bolha imobiliária espanhola continua se espalhando por outros setores da economia. Após uma reação inicial positiva, os mercados internacionais voltaram a mostrar nervosismo e ansiedade diante do pacote de ajuda do FMI e da União Europeia para conter a turbulência financeira que ameaça a Europa. A oferta foi de quase US$ 1 trilhão como garantia para cobrir as necessidades de caixa e empréstimo dos países mais vulneráveis no momento: Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda e Itália. Todos usam o euro como moeda e sofrem com altos déficits na conta do governo, além de gordas dívidas públicas acumuladas que exigem financiamento. O problema é que o alívio de curto prazo pode se transformar em decepção e pânico mais à frente se os países afetados não conseguirem executar os planos de austeridade que ponham em ordem suas contas públicas, ou se escorregarem para recessões prolongadas. Austeridade, no caso grego, exige congelamento na contratação e no pagamento do numeroso funcionalismo público, fim do 13º e 14º salário, aposentadorias mais tarde do que a atual média, aos 53 anos de idade, corte de benefícios, como pensão para filhas solteiras de policiais e militares, além de um esforço para acabar com a maciça sonegação de impostos no país. Tempos espartanos pela frente. Τι κυβέρνηση θα είχε η κυβέρνηση δική σήμερα?
τα ξένα σε φέρουν τα διοικούν. Λυπούμαστε. Είπαν την αλήθεια. Τι χρωστάμε, γιατί τα χρωστάμε, γιατί έφτασε μέχρι εκεί. Όχι. A gente assinou que tem hipoteca da Grécia essa vez. Se a gente não paga, vai perder a Grécia. A Grécia não vai ser mais grega. Isso que é o pior de todos. Ninguém sabe disso. Atenas viveu 2 dias que não serão esquecidos em breve tempo. Em meio a confrontos violentos, o parlamento grego aprovou as medidas econômicas impostas pelos bancos. O povo, que foi o primeiro no mundo ocidental a saber administrar as contas públicas, a expandir a sua economia e a lançar o debate político, agora se vê na condição de ter que aceitar regras muito duras para não ir à falência. Depois de um ano penoso para os gregos, com manifestações de rua e confrontos violentos, o parlamento aprovou nesta quarta-feira em Atenas o plano de austeridade imposto pelos credores da dívida, os bancos. Em 4 anos, a Grécia vai ter que cortar despesas, demitir 100 mil funcionários públicos, aumentar impostos, contribuição social e privatizar. Uma multidão expressou o seu descontentamento. Um dos grupos até ganhou o nome de indignados. De nada adiantou. A 5ª parcela do empréstimo, que vale 12 bilhões de euros, só será liberada diante do plano aprovado. A que se deve essa sequência, quase um castelo de cartas, um conjunto de dominós que começa a cair e o restante cai? Eu acho que, em parte, tem a ver com aquele fenômeno que eu falei da globalização financeira, a interligação, né, entre os mercados de vários países, sobretudo pelo lado financeiro, mas no caso adicional da Europa, você tem essa dimensão única da Europa, da União Monetária, dentro do espaço econômico europeu, que faz com que seja mais difícil você isolar os efeitos desses tipos de colapso de um país para o outro. O acordo entre democratas e republicanos, anunciado por Barack Obama, serviu para acalmar um pouco os mercados internacionais. Agora, é torcer para a economia americana voltar a respirar, porque os bons ventos que sopram lá também vão soprar aqui e no resto do mundo.